Olá, tudo bem? Que bom ter você mais uma vez numa classe da Escola Sabatina. É muito bom todas as semanas ter esse encontro especial contigo. Por favor, hein? Manda nosso link lá para os seus amigos, dá o seu like, ó, tô aprendendo, dá o like, manda o seu recadinho para gente. Se você não tem lição, que precisa da lição ainda, pergunta para a gente se tem lição, se não tem, a gente dá um jeitinho de arrumar de qualquer jeito. Envie sua mensagem para esse telefone que o Kevin vai botar aí agora, certo? E esse é o canal de contato entre nós, a nossa classe e você. E não se esqueça, tá? A gente quer receber você um dia ao vivo aqui na nossa igreja. Fechado? Ok? Muito obrigado, muito obrigado. Como é que foi a tua semana? Creio que em Deus foi muito boa. E agora, para melhorar, para fechar, para dar uma semana bacana para a gente, um final de semana, um início de semana legal, nós temos essa lição fantástica, a lição do livro dos Salmos. Você já está orando com os Salmos? Você tem aprendido a abrir os Salmos antes da oração, ver o que Deus está comunicando para você? Você viu como os salmistas, ele abre o coração para Deus e entrega tudo o que ele sente? Você já está fazendo isso para que Deus te ajude sempre? E eu estou aprendendo. Nós estamos aprendendo. Fechado? Ok? Então vamos para mais uma lição. E hoje, de forma muito especial, nós temos aqui uma pessoa muito especial. Né? É ou não é, Joel? Obrigado. Não, não é você não. Certo? O Joel é especial, mas não é tanto não. Como é que tá, Bruno? Muito bem, privilégio, viu? Se apresenta aí para nossa especial. Turma. Opa, ó a câmera aqui na frente, deixa eu olhar aqui para vocês. Olho no olho agora, né? Agora é olho no olho. É muito bom estar aqui. Eu me chamo Bruno de Faria, tenho o privilégio de trabalhar aqui em Varginha, na Escola Adventista. Eu sou de São Paulo, sou da região do Butantã, nascido e criado lá, onde eu trabalhei até o ano passado. E aí fui chamado pela igreja para vir trabalhar aqui. Me sinto lisonjeado e estou sendo muito feliz pela companhia que estou tendo, pelos grupos de professores, funcionários, equipe administrativa, e em especial com a igreja local. Que então, bom. Me sinto muito feliz e privilegiado mesmo por estar aqui. Olha, você que está aí, ó, semana passada, nós fizemos o Bruno de cobaia lá para ver se ele era bom mesmo, se ele só estava enrolando nós. Ele passou lição na nossa classe. Compensa você vir ao vivo ver, tá? Porque aqui a gente fica meio com vergonha, né? Não pode errar muito, senão fica na televisão e a gente fica mal visto, né? Mas, ó, você tem que vir ao vivo, você tem que vir aqui, a gente precisa conhecer você. Fechado? E você, Joel? Ah, outra coisa, né? Você falou que é o diretor da escola ou não? Sim. Sim. Tá. Você falou do trabalho tal, e eu não estou meio bem, né? Mas eu estou meio voado, mas está tudo ok. Fechado? E você, Joel, como é que você está? Bom, meu nome é Joel, né? Eu frequento Não, ninguém quer saber o teu nome, não. Ah, ele pode ou não? Essa assim agora, né? Tá bom. Eu estou bem, graças a Deus. Estou bem, semana corrida. Essa semana foi uma semana corrida, mas para honra e glória de Deus. Você está aí vivo, né? Inteiro. Graças a Deus. Ô, Joel, eu estou vendo uma camiseta aqui, coisa mais chique, Joel. Que camiseta é essa daí? Ah, então, essa camiseta aqui, ó, e ela é chique mesmo. Pode. Aqui, né? Tira o microfone lá, ó. Ali está escrito assim, ó. Quer estudar a Bíblia? Conte comigo. Que negócio é esse? Fala para nós aí agora. Então, queria convidar o pessoal, desde já está dando essa notícia aí. Logo depois aí da Semana Santa, a gente está planejando já para o início, primeira semana provavelmente de abril, a gente vai estar retornando com a nossa classe bíblica. Né? E vale a pena, hein? Se você nunca participou da classe bíblica Gel, venha que vale a pena. Ó, a classe bíblica Jesus, restaurador da vida. Legal. Aqui tem uma sequência de estudos bíblicos fantástica. Eu já trabalhei com outros estudos bíblicos, mas esse aqui é diferenciado. Esse você gostou mesmo? Esse é muito gostoso. Ele é interativo. A gente tem ali vídeos com pastores abrindo os temas e fechando os temas. Então, está fantástico. Que bom. Muito bom. Que bom. E aí, a gente vai dar mais informações aqui, mas provavelmente no primeiro domingo de abril nós já vamos estar iniciando. E quem quiser participar, está de portas abertas, pode entrar em contato através do telefone aí que a gente sempre disponibiliza, ou aqui na Igreja Adventista, aqui Central de Varginha, Rua Mário Moraes, número 220, no Parque Boa Vista. A nossa classe ela será feita nas salas de aulas do antigo colégio adventista aqui. Então, é um ambiente bem gostoso, bem descontraído. Todos estão convidados aí, quem quiser participar. No tempo bom eles aceitavam estudar aqui, Joel.
Agora não deixa mais ver isso daqui, não. Por que será? Velho vai ficando chato, né? Ah, é por causa disso? Não, então deixa pra lá. Então não. Conselheiro, né? Aí é só estudante, mas não. Vai dar muito trabalho? Depende, né? Depende. Nós vamos fazer agora, nós temos um momento que é um momento todo especial da nossa classe, em que a gente ora em prol dos nossos amigos que estão nos assistindo, certo? Para que eles sejam abençoados e eles também retribuem orando por nós. Legal. Ok? Então, assim, ó, e aqui tem uma novidade. A pessoa que vem pela primeira vez é a pessoa que ora e você é o escolhido. Sem sorteio. Tá Para não falar que nós roubamos no sorteio, já é ele direto, né? Porque nós ia dar um jeito mesmo, né, Joel? Quem se sentir tocado, né? Você ora para a gente, Bruno. E você que está em casa, por favor, ore conosco. Ore por nós também, certo? Pelo Kevin, o nosso diretor, o homem das câmeras, o homem do som, certo? Para que essa mensagem da lição, ela chegue a você e aos seus amigos com todo carinho, guiado pelo Espírito Santo. Vamos orar? Você ora para a gente? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, pelas atividades que passamos e realizamos e por ter chegado até aqui com a consciência e a satisfação de saber que o Senhor nos ajudou em todas as coisas. Amém, Senhor. Nós iremos parar agora para meditar na sua palavra, no texto sagrado, ao qual o Senhor nos deixou, e queremos aprender mais de Ti. Que o Senhor esteja aqui conosco, esteja com todas as pessoas que estão nos acompanhando, que Seu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que das palavras escritas por Ti, Senhor, nós tiramos lições para a nossa vida. Amém. E que possamos colocar em prática, influenciando pessoas para o bem e fazendo com que o Evangelho se propague, Pai. Amém. Temos as nossas limitações, mas o Senhor preenche todas as faltas, Pai. É nisso que nós acreditamos. Por isso pedimos perdão pelos nossos pecados e mais uma vez pedindo que nos use. Em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 A lição dessa semana do livro de Salmos, até o Joel chamou uma atenção. Joel, mostra ali só para o pessoal ver. Rapaz, eu fiquei assim, né? Trouxeram a ilustração da lição aqui, da nossa lição aqui. Leva o zoom lá, leva lá. Dá uma olhada no camarada da ilustração aí, ó. É o Bruno. Sou eu aí? É o Bruno aí. Ô, Bruno, você tem que saber mais que nós. Pois é, rapaz. Rapaz, o camarada foi... Mas eu vim aqui para aprender. E tive aqui o privilégio de receber uma charge aqui em homenagem. Que legal, hein? É chique. Essa ficou na história. Antes da gente entrar na lição, eu quero mandar os nossos abraços rapidinho. Verdade. Certo? Vai lembrando os teus aí. Quero mandar para Carla. Carla, um beijão para você. Oramos por você todo dia lá em casa. A irmã Luama, Deus abençoe a senhora. A irmã Luama, ela já é, bem antes do podcast, ela já assistia a nossa lição. O Romanelli e a Thelma também estão no nosso caderninho de oração, certo? Você que está aí, a Zélia, o José Everaldo, o seu Valdomiro, certo? A Luciana, certo? Vocês toda, a Renata. Um beijão para vocês, tá? Você tem algum recadinho para alguém? Com certeza. A gente tem um grupo muito especial que trabalha com a gente lá na escola, Jefferson. Então, assim, não poderia deixar de mencionar o grupo de professores, tanto da educação infantil, com professores do Fundamental 1, Fundamental 2. É uma equipe bem grande. Uma equipe também muito especial da nossa escola, a equipe de funcionários que faz todo o trabalho ali, que carrega aquele piano pesado costas, né? Para que os mestres, né, toquem para as crianças. Amém. E, em especial, também a equipe administrativa, que tem uma responsabilidade muito grande de liderar, de acompanhar, de coordenar todas as atividades ali realizadas, né? E, em especial, um beijo para minha esposa, a Rosimar, e para minha princesa, a filha Safira, que vai ter a oportunidade de ver o papai aí na câmera, né? Que legal, ela vai interagir, vai ser bem legal. Então, um abraço para esse povo bonito que nos acompanha, que está com a gente no dia a dia, né? Que é mais do que uma família para mim. Amém. Joel? Andréia, Kleber e a Nathalie, um abração para vocês aí. Eu sei que vocês estão acompanhando né? Vocês me acompanham aí. Você tá bem, hein? Boa gente, hein? Não liga pro Jefferson, não. Brincadeiras à parte. A minha mãe gosta muito de você. Manda um beijão para ela. Para que ela possa continuar gostando de você, eu nunca vou te apresentar para ela. Não, é porque pessoalmente é outra coisa, né? E também a Juliana, o Amarildo. Amarildo, com certeza. Amarildo,
Beijão para você, meu amigão. A Mara e o saudade, Roberto. A Mara e o Roberto. A Mara, esse é o Roberto, a filhinha dela, que Deus abençoe. Para vocês, a Roberta. Isso. Então, e todos os outros, né? Cada semana eu lembro de um. Então não se sinta aí excluído, porque eu sou. E você que a gente não falou é porque a gente tem problema de amnésia mesmo. A idade chega, a gente perde cabelo e memória. Tu ainda tá bem. Tô bem, mas eu já perdi os dois. Entende? Olha, o livro de Salmos, a gente está estudando, está sendo uma lição maravilhosa, uma lição que tem trazido um sentido para os Salmos, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas pensam que o livro dos Salmos só são poesias, Sim. só são músicas. E como a gente tem aprendido como profecias, certo? Como relatos históricos presentes. E, acima de tudo, o que o livro de Salmos ele tem mostrado para a gente, em cada sábado que a gente estuda, em cada semana que a gente estuda, que Deus está presente na terra e também no santuário dele. Uma coisa que eu acho muito legal, que o salmista sempre lembra disso. Agora, a lição em particular dessa semana, o Joel já veio falando assim, nossa, essa lição está demais, certo? Ela vem falando de umas coisas, de um assunto que eu acho muito relevante, certo? Sabedoria para uma vida justa. E já de cara o verso, eu achei o verso assim maravilhoso. Você que está aí, pode abrir no celular, pode pegar sua Bíblia, como você quiser. Livro dos Salmos, capítulo 90, verso 12. Olha que verso maravilhoso. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábios. Eu sei que é na parte de terça-feira, mas eu queria já entrar de sola nisso aqui. Ensina-nos a contar o dia, para alcançarmos coração sábio. O que o salmista quis dizer com isso? Você é o primeiro. Sou eu, né? O Gel já escolheu. Legal. O Gel é gente a boa. Preferência, está chegando. Eu ainda estou com o eco da lição da semana passada na minha mente, muito boa, falando sobre as misericórdias de Deus e que Ele é mais do que misericordioso, que Ele é longânimo. E são coisas que a gente tem dificuldade até mesmo de compreender. Então, isso mexe muito comigo, porque todas as vezes que eu faço essas reflexões, eu trago para a minha vida, trago para o meu dia a dia, e eu fiquei pensando bastante nisso aqui, e eu cheguei numa conclusão, que a verdadeira sabedoria vai além do conhecimento intelectual, isso, que é o que as pessoas mais buscam. Quando a gente está na escola, é isso que às vezes as pessoas têm mais como ambição, conhecimento. E quem tem bastante conhecimento, eu digo pelos meus colegas, professores, não só daqui, mas dos lugares que eu já passei, tende a racionalizar todas as coisas. E aí traz uma resistência para o que é o objetivo aqui, que é a sabedoria, né? Que envolve uma vida aí de fidelidade, devoção. Ela é forjada, né, no dia a dia, moldando o nosso caráter e fortalecendo a nossa fé. Então, tem esse contraponto entre você ter o conhecimento, você ser alguém que domina várias áreas e você ser sábio. E a lição vem trazendo isso, né? Vem dando essa ênfase. E essa diferença, que é a sabedoria inspirada por Deus, que vai nos trazer alegria de fato, que não vai ter brechas, que mesmo com talvez em situações difíceis, nós vamos conseguir ser felizes também. Amém. E vamos conseguir responder àqueles que têm tudo para ser feliz, mas não é. Joel, não sei se você teve o privilégio de conhecer pessoas totalmente inteligentes, mas sem nenhuma sabedoria prática. Não sei se você já viu isso. Eu já tive privilégio, assim, não chama isso de privilégio, né? Pessoas de uma sabedoria, de um conhecimento imenso, mas na hora de usar o conhecimento para o benefício próprio, para o benefício de outros, zero. Acúmulo de conhecimento e zero em sabedoria. E o salmista pede ao contrário, né? Diante da Bíblia, a gente não tem essa capacidade, né? Quando assim, o pedido dele a Deus é ensina-nos a contar os nossos dias para alcançarmos o coração sábio. E esse contar, o que é esse contar os nossos dias? Eu fiquei refletindo, olhando assim, e assim, contar os dias é nós refletirmos nas nossas ações. Ele está relacionado ao reconhecimento dos erros e assim, quando você reconhece o erro, você tem a oportunidade de deixar Deus atuar na sua vida.
e mudar. Porque a lição vem trazendo assim, que a vida dos justos ela não é uma vida isenta de problemas, toda perfeita. Sim. E nem só de acertos. Até as decisões que nós tomamos, muitas vezes nós vamos tomar decisões erradas. Né? Agora, o contar os dias é nós olharmos. Não é a gente ficar contando. Você já perdeu as contas do seu dia, não consegue contar mais. Né? Não é a gente ficar contando a nossa idade, não é isso. É você olhar para os seus dias, para as suas ações, para a sua trajetória de vida e ver para onde ela está te levando. Para onde minha trajetória está me levando? Agora, está falando de uma pessoa que tem relacionamento com Deus. Quando o ser humano tem relacionamento com Deus, ele está debaixo das orientações de Deus. E aí é uma interação do divino com o humano, onde ele vai te orientando para que você... Porque a lição ainda trouxe para a gente o seguinte, eu achei interessante essa frase aqui, ó, a sabedoria para uma vida justa, ela é adquirida através da dinâmica da vida com Deus em meio a tentações, desafios, erros e acertos. Senão não tem como, né? Então, é uma vida que é guiada por Deus em todas as situações da vida, mas ela não permanece ali. Ela vai o quê? Sendo elevada. E mais interessante que eu acho que Deus, nos nossos erros, Ele aplica para nós, com a misericórdia dEle, lições para a gente não cometê-los, né? Para a gente olhar de um outro ângulo os erros, e ao invés de ficar lastimando e chorando, levantar, como diz, banar a poeira e ir para frente, né? Uma coisa interessante também que eu vejo, quando o salmista diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, essa expressão traz um sentido assim de caminhada, de jornada, né? De autoexame, de crescimento. É uma coisa que está caminhando, você está avançando, né? E nós precisamos reconhecer que os nossos dias e as nossas vidas são dias limitados. E muito limitados. Né? E muito, né? Mais para frente ela vai falar desse limite. E que cada momento, cada segundo, é uma oportunidade para nós nos aproximarmos de Deus, buscarmos a sua sabedoria, e isso só para agora, ela nos prepara não só para esse momento, mas para a eternidade. Amém. Aí que está. Deus quer nos levar para onde? Para a eternidade. Para o céu. Nessa caminhada existem coisas que estão nos atrapalhando a chegar lá. E Deus ele vai usar, às vezes, situações, certas permissões que às vezes a gente não vai compreender, para que a gente possa deixar para trás aquilo que nos impede de ir. Eu gosto de pegar o caso no Antigo Testamento de Saul e Davi, mas no Novo Testamento de Judas e Pedro. Deus, às vezes, ele vai permitir, Jefferson, que para você deixar um erro de caráter que você tem, você vai estar numa situação em que você vai se deparar frente a frente, talvez constantemente, diariamente, com problemas. Vamos dizer, uma pessoa que é irritada. Às vezes vão acontecer situações que vão irritar ela. Isso aqui me irrita demais. E a pessoa perde. E, às vezes, Deus vai permitir até que aquilo possa ser o quê? Controlado por você. Aquilo possa deixar de existir na sua vida. Pega lá, Judas. A Bíblia diz que Judas era ladrão. E ele e onde Deus colocou ele? Que posição que ele estava? O que cuidava da bolsa. O que Deus queria com isso? Tentar Judas? Não, dar oportunidade para ele de mudar, né? Porque quantas vezes Judas roubou? A Bíblia citou algumas vezes, mas em 3 anos ali com Cristo, ele teve a oportunidade de roubar muitas vezes. Né? E ele permaneceu com aquele desejo egoísta no coração até quando? Até o último momento da vida dele. Aliás, o desejo egoísta levou ele para a morte, né? Levou ele para a morte. Pedro era impulsivo e ali, né, o cara e tal, e Deus deixou ele permanecer aonde? Naquele momento. Quando chegou lá no fim, o que aconteceu? Todos os dois saíram e choraram, certo? Agora, o tipo de choro de um foi de um jeito e do outro de outro. E depois nós vemos um Pedro totalmente renovado. Deus não retirou eles dos lugares em que eles estavam, eles permaneceram lidando com os problemas, com a dinâmica da vida deles, mas um alcançou o coração sábio. Isso. Agora me explica o seguinte, a lição de domingo, ela vem falando assim, guardo a tua palavra no meu coração. Já que a sabedoria para uma vida justa, o que a palavra de Deus no coração beneficia para essa vida justa, para essa vida de sabedoria? Eu precisava entender isso, que eu sou meio burrinho, tá, Bruno? Então é com vocês aí. O que a palavra de Deus pode fazer para mim, para que eu alcance esse verso que aí está?
Eu, quando vejo esse verso, né, quando guarda a tua palavra no meu coração, me vem um louvor muito conhecido da Igreja Adventista, né? Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né? Então, é um convite para uma vida de devoção. Um convite, né, para a comunhão com Deus, a uma vida que seus mandamentos são a luz que guia o nosso caminho. Mandamento? Mandamento entra aí? Entra, com certeza. Porque a palavra de Deus vai nos nortear para isso, para aquilo que é do seu caráter, e está expresso nos 10 mandamentos. Então, quando essa palavra está guardada no nosso coração, que, pelo que eu vi aqui, foi inspirado no Salmo 119, que, diga-se de passagem, é o maior salmo bem grandinho, da né? Bíblia, é bem grande, né? Bem extenso. Aí você pegar uma tarde, aí você leva um tempinho para ler com calma, né? E nesse salmo nós somos motivados a refletir a importância de interiorizar, né? E estar ali com os mandamentos na nossa mente, né? Onde Deus vai ter bênçãos que advém dessa prática. Então, assim, a gente vai ter isso já no nosso coração e vai fazer com que essa palavra nos guarde. Eu costumo pensar que essa palavra guardada no nosso coração é como uma cerca ao redor de um terreno, ao lado de um abismo. Se você pular essa cerca, você vai cair no abismo. E ela está ali para te proteger, não é para te limitar. É para fazer com que coisas ruins não aconteçam. Então, eu gosto de pensar assim. Muito Quando a gente bom. tem guardado no nosso coração essa palavra, ela nos protege, ela nos livra, ela nos guarda. E acho que esse é o objetivo principal. Ô Joel, o Bruno colocou a questão da lei de Deus, certo? É só guardar, né? Ver as letrinhas dela e pronto. É assim que vou levar a sabedoria? É isso que é entesourar no coração? De jeito nenhum. Ó, vou falar uma frase aqui e você completa, tá? Água mole, pedra dura. Bate, bate até que fura. Isso. Como é que você gravou isso? Ah, meu filho, escutando toda hora o pessoal falando e eu também mas dando as cabeçadas. tem uma estratégia para ficar guardado, que é o quê? Algo que se chama rima. Sim. Isso. A rima, o objetivo dela é o quê? Gravar na sua memória, certo? O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, é o salmo que exalta a lei de Deus. E a rima hebraica ela é diferente. A rima hebraica ela não trabalha com a semelhança do som no final da frase. A rima hebraica ela é a repetição de algo que o salmista ali, o autor quer que a pessoa aprenda, só que usando sinônimos. Então, quando você lê o Salmo 119, ele sempre vai estar falando sobre a lei de Deus. Porém, ele vai usar as palavras para imprimir na mente testemunhos, preceitos, juízos, mandamentos, palavra. Então, a cada versículo que você lê, é interessante que ele muda o sinônimo, mas isso era para... Então, o objetivo do Salmo 119 para o povo hebreu, né, para aquela comunidade, o povo de Deus daquela época, era que a lei de Deus estivesse impressa na mente deles. Porque, olha, por exemplo, o verso 9, diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, segundo a tua palavra. Observar o caminho, mas com uma referência. Qual que é essa referência? A palavra. O Bruno falou que os mandamentos eles são como uma cerca. Né? Eles protegem. Eles criam uma barreira contra o pecado. O ser humano, por natureza, ele está, né, inclinado ao erro, inclinado ao pecado. Em Deus, em sua sabedoria, ele colocou os mandamentos dele, né, e nos deu os mandamentos, não como uma forma de estar nos proibindo, nos cerceando de prazeres, não é isso. É nos protegendo do pecado. Olha que interessante. O valor que tem os mandamentos de Deus. Amém, amém. Ó. Aqui no livro Refletindo a Cristo, 30 de março, é uma meditação, diz assim, do primeiro ao último passo na vida cristã, nenhum pode ser dado com êxito sem Cristo. Ele enviou seu Espírito a fim de estar constantemente conosco e se confiarmos totalmente em Cristo, entregando-lhe nossa vontade, poderemos segui-lo aonde quer que ele for. Olha que chique. Interessante. A vida de fé é mantida andando na lei do Senhor, né? E quando a gente fala do andando aqui, eu lembro de quando a gente ensina para as crianças o verbo gerúndio, né? Que é andando, caminhando, realizando. E isso é para toda a vida. E me chamou a atenção aqui essa frase da lição, ó.
A vida de fé é mantida andando na lei do Senhor e na luz da sua presença. Essas duas formas de andar não são de modo algum diferentes. Andar à luz do semblante divino implica defender a lei de Deus. Da mesma forma, andar na lei do Senhor envolve buscar a Deus de todo o coração. Amém. Eu gosto muito de olhar a prática, porque essa caminhada... hoje a lei de Deus é uma das coisas mais atacadas que temos. Né? O Espírito de Profecia, Ellen White deixou claro várias vezes que a lei de Deus, quanto mais nós nos aproximarmos do fim dos tempos, mais a lei de Deus será atacada e atacada abertamente. E a gente fica com essa palavra abertamente sem saber muito bem o que era. Agora, com o advento da internet, o que agora nós temos... Aí a gente sabe o que é um ataque aberto à lei de agora Deus. Agora você vê certo? muito chique. E eu coloquei na minha lição aqui, ó, aquele que afirma que a lei foi abolida te dá permissão para pecar contra ele mesmo. Sim. Então, a partir do momento que eu ensino que a lei de Deus foi abolida, eu estou te dando permissão para você me roubar. Tudo que está ali, você... Cobiçar o que é seu. Cobiçar o que é seu. Cobiçar o que é meu, porque a lei de Deus foi o quê? Abolida. Então, nós temos que ter muito cuidado em afirmar esse tipo de coisa. A lei de Deus, aí as pessoas acham, né, o grande X da questão é, se nós somos salvos pela graça, nós não precisamos guardar a lei salva, são essas questões que complicam o entendimento das pessoas. Mas eu vejo assim, Jesus disse que o caminho que leva para a salvação, ele é o quê? Estreito. Andar na lei de Deus, você está andando no caminho estreito. E é importante entender isso. A salvação é dada por Cristo, mas Cristo te salva. O que é salvação? Vamos lá, pega uma operação de resgate. Uma pessoa, ela está em perigo. Está num perigo de morte e ali tem toda uma equipe para salvar aquela pessoa. Aquela pessoa vai permanecer no mesmo lugar? Não, vai ela é retirada dali e ela é colocada num caminho de segurança, um local seguro. Então, quando Jesus, nessa operação de resgate, quando Deus, no plano da salvação, ele nos tira do caminho que nós estávamos andando, ele nos coloca num novo caminho. Nesse novo caminho estão os 10 mandamentos para nos guiar. Esse é o papel dos 10 mandamentos. Sabe como é que eu costumo imaginar assim, para ilustrar os 10 mandamentos? Quando você está viajando, e aí você tem um roteiro lá a seguir. Então, você tem muitas alternativas, bifurcações. Para mim, os 10 mandamentos funcionam assim. Quando a gente está no caminho reto, em direção ao reino celestial, nós estamos caminhando. E, de repente, a gente começa a entrar num caminho assim e a gente depara com a placa. Não cobiçarás. Nosso coração já começa a se desviar daquele caminho e você se depara com essa placa. Não furtarás. Não matarás. Então, aí você retorna para onde? Para o caminho correto. Para o caminho correto. Isso falando de forma espiritual, nós somos tentados a sair do plano da salvação e, para mim, os 10 mandamentos funcionam dessa forma. Então, eu gosto de ver as coisas da forma prática. Tá? Às vezes é difícil explicar. Então, vamos fazer assim. Vamos imaginar que todo mundo passasse um mês observando estritamente a lei do Senhor. Os 10 mandamentos. Como é que a nossa sociedade viveria durante um mês? Do dia para a noite, mudaria. Do dia para a noite. Então, quer dizer, eu posso fazer essa interligação, porque a lição de segunda-feira, nós já comentamos ela até na lição, na questão do verso áureo, certo? Então, a gente pode interligar assim, se todo mundo vivesse obediente à lei de Deus por um mês, que nós teríamos um outro mundo. Sim. Então, agora eu entendi o que tu quis dizer com aquela relação da lei de Deus, certo? E também o ganho de sabedoria. Porque a lição ela vem trazendo duas coisas ali que eu achei muito bacana, que é o seguinte, tanto o justo como o ímpio, todos eles sofrem o mesmo dilema, que é o seguinte, a vida é muito curta. Como viver essa vida? Só que a diferença do justo e do ímpio é que o ímpio só vive uma vida, né? Segundo ele quer viver essa vida aqui. E o ímpio quer viver a outra vida, que é a eternidade. O justo. O justo, desculpa, o justo, perdoe-me. Entende? Então, assim, quando o justo ou quando o ímpio vai para a questão do sofrimento que nós já falamos, essa questão da obediência, essa questão do viver com Deus,
ajuda ele a se livrar dos traumas mais fácil, a pessoa que confia em Deus, Joel, ajuda ele a viver mais feliz. É isso que a lei de Deus faz com a vida da pessoa? Eu vou dar um pulo na lição de terça. Não, pode ir, porque... Mas só para pegar um versículo, tá? Não vou nem fazer isso. Então, eu vou pegar algumas introduções de Salmos. Muitas introduções dos Salmos, elas se iniciam assim, ó, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Qual que é a tradução da palavra? O que significa a palavra bem-aventurado? Felizes. Mas não é simplesmente isso. O bem-aventurado ele está ligado a uma felicidade que não provém das coisas terrenas. É uma felicidade que provém das coisas do alto. Então, é diferente esse bem-aventurado. Agora, quando os justos, aqueles que confiam em Deus, o relacionamento com Deus é tão próximo, tão íntimo, quando eles perdem o que eles têm de bem material, ainda assim eles continuam o quê? Pessoas que sabem lidar com as dificuldades. Em muitos momentos elas não têm nada. Sim. E são o quê? Felizes. Então é uma felicidade que ela está fora do padrão humano. É difícil explicar. Como é que a gente explica isso? Pois é, eu gosto de pensar nisso, porque o Salmo eles ressalta a brevidade da vida em várias passagens, né? E essa lição de segunda-feira, mais uma vez, nos leva a refletir sobre isso, né? Sobre a transitoriedade da vida humana e a sabedoria para vivê-la de maneira próspera, né? Apesar de pouco. Eu gosto de pensar aqui no Salmo 90, versículo 10, aproveitar para a gente dar uma lidinha aqui, vamos abrir aqui Salmo 90, versículo 10, que é muito conhecido, e que diz assim, né? Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Quando a gente olha isso aqui, é difícil pensar nisso, né? Porque você vive tão pouco, e ainda assim, esses 80 anos aí que a gente pode ter para ver, ainda pode ser cheio de desafios, né? Essa passagem nos lembra que mesmo a vida mais longa e curta, em comparação com a eternidade, é muitas vezes cheia de desafios, e a nossa vida não deve estar centralizada aqui, porque vai passar, e vai passar rápido. E agora, sim, 80 anos comparado à eternidade, não é nada. É uma gota no oceano, né? Você multiplicar a areia de todos os desertos por todas as gotas dos mares, aí é muita coisa, né? E aí, só um contraponto também no Salmo 103, que também vai tratar desse assunto, Salmo 103, do 14 ao 16, ó, e ele vai falar, ó, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva. E a gente falou disso também na lição da semana passada, né? A nossa vida comparada à relva, que é uma coisa que nasce ali, daqui a pouco morre e passa de maneira rápida, né? Ó, nos faz refletir também como a vida é efêmera, né? Como também sobre a importância de buscar uma compreensão mais profunda da nossa existência, porque senão a gente entra em desespero, né? Você olha assim para a vida, vai passar esse pouco tempo, e qual que é o propósito disso? Então, é isso que eu venho perceber que a lição nos chamou a atenção, né? Então, no entanto, a lição de hoje, ó, não é apenas sobre a brevidade da vida, mas também como encontrar sabedoria, ó, através do amor de Deus e dos nossos erros, do arrependimento e da graça, ó, verdadeira, conforme está escrita na Bíblia, ó, alcançada através de reverência a Deus e do reconhecimento da nossa completa dependência dele. Porque, segundo a Bíblia, nós não somos nada, né? Nada. E tem algo na lição que eu achei bem bacana. Ali é o penúltimo parágrafo, diz assim, nosso problema fundamental não decorre do fato de que somos criados como seres humanos, mas do pecado e do que este operou em nosso mundo. Seus efeitos devastadores são vistos em todos os lugares e em todas as pessoas. Esse é o problema, né? Essa brevidade da vida, quando a gente olha para essas questões, né, filosóficas, as questões existenciais, sentido da vida, a morte é algo que entra ali como um enigma. Ninguém compreende, ninguém aceita. E Deus nos criou para morrer. Muitas pessoas, até mesmo elas duvidam da existência de Deus por causa do sofrimento, ou não aceitam a Deus por conta de sofrimento. A gente tem que entender o seguinte, nós vivemos num mundo dominado
é governado por Satanás. Esse não é o governo de Deus. O que Deus fez foi nos dar uma chance de salvação, abriu uma porta de salvação, de resgate. É a nossa chance de se agarrar a isso, para a gente poder ter uma esperança além de todas essas coisas. Por exemplo, já fui em muitos funerais, acredito que cada um aqui já foi em muitos funerais. Eu não fui no meu ainda. De pessoas... Tá bom. Não vou nem falar nada. De pessoas cristãs, de pessoas que não eram cristãs, de pessoas que viveram a vida sob a vontade de Deus e de pessoas que não viveram a vida de acordo com o que achavam que era certo. Qual que é o sentimento nessas, é muito diferente, nessas situações? Muito diferente de um para o outro. Em pessoas que aceitaram o plano da salvação e em pessoas que não aceitaram. Qual que é o sentimento ali? Em alguns a gente observa tristeza. Sim. Em outros a gente observa desespero. É isso mesmo. Né? Que é bem diferente, né? É muito diferente. É muito diferente. Deus, ele quer nos dar algo melhor. Agora, Joel, eu achei bacana, quando indo para a lição de terça-feira, que a lição de terça-feira me chamou muita atenção, que é o teste divino. E, professor Bruno, quando eu peguei um verso, tem um verso que eu peguei aqui, eu achei ele muito assim, ele é meio atrapalhado, você que tem um verso meio atrapalhado, mas ele traz uma referência muito bacana, quer ver? Está lá em Salmos 8:1, o 7 e o 8, ó. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. O que trouxe esse de águas de Meribá, teste de Meribá? O que é isso, professor Bruno? O teste de Meribá foi um evento em que faltou água, né? E Deus ali ordenou que Moisés, que é o personagem aí de Meribá, dessa história, falasse a rocha, né? E através da sua fala iria acontecer o milagre sobrenatural por parte de Deus. Mas Moisés, ao invés de falar, ele feriu a rocha, né? O sentimento humano estava bravo, né? Aí que a gente precisa ter equilíbrio, né? Nas nossas... E eu tenho percebido isso com o passar do tempo, que assim, a gente controla a forma como a gente vai agir, né? Você vai intencionalmente para alguma situação, você fala, eu vou agir dessa maneira. O que eu vejo que eu tenho dificuldade, que a grande maioria das situações ocorrem, é como reagir. Você não espera algo acontecer, e quando acontece, você às vezes tem uma reação inesperada. Então Moisés, acho que assim, nesse momento ele reagiu de uma maneira inesperada, fez o que não devia, né? E aquilo ali era o que a lição está colocando, era um teste divino, né? E no Salmo, esses testes são frequentemente retratados como um momento de escolha, onde a obediência e a fé do povo de Deus são desafiadas. Quer ver? Se a gente olhar lá no Salmos 95, dá uma olhadinha que ele vai dizer lá. Salmos 95, do versículo... Do 7 a 11? 7 a 11, isso mesmo. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, né? Quanto aos vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Então, o que eu vejo aí, né? Um coração como um desses, um coração como em Meribá, mostra que o teste divino não é apenas sobre enfrentar desafios externos, né? Mas também sobre a resposta interna do coração, as orientações e a parte que vem de Deus. Então, o desafio não é só aquilo que é externo, é o que está dentro, né? É o que aconteceu ali. E o outro ponto que eu trago também com relação ao teste é Salmo 105, 17 a 22, que vai retratar também um outro personagem. Esse primeiro foi de Moisés. O de Salmo 105 é de um outro personagem muito conhecido também. 17 e 22 vai falar um pouco da história de José. Né? E é interessante, você vendo como o Salmo, você mencionou isso aí no comecinho, que não é somente versos, né? Não é somente provas, tem aqui relatos de histórias como de Moisés, como os de José, né? Como é rico o livro de Salmos. Então, no 105, 17 e 22, adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor.
Mais um versículo aí que vem falando sobre teste, né? Ó. A palavra do Senhor o provou. Ó. Essas expressões ilustram como as provações de José foram, na verdade, um processo de refinamento, de purificação para o cumprimento das promessas de Deus, que eram muito maiores do que ele estava passando naquele momento. E a gente conhece a história de José e como ele se saiu, né, no decorrer, mas não foi fácil, passou por esse teste também, né? As provações tinham em vista bênçãos que vinham depois. Olha que interessante. Então, eu vejo assim o pessoal em casa, né, e a gente está aqui estudando, conversando, mas talvez tem pessoas que estão passando por uma provação nesse momento e não sabe o porquê, não sabe para que vai levar. A palavra de Deus nos diz que algumas provações eram para refinar, para santificar o coração das pessoas. Amém, quem né? sabe, né, essa aprovação que eu estou passando, que você... Nenhuma aprovação é boa, né? Nenhuma aprovação. Mas se a gente conseguir tirar bom proveito dela, ótimo. Ninguém quer passar por isso, né? Não. Joel, o que aprender de Meribá? Bom, Meribá, ele estava em um local entre Egito e Canaã. Fazia parte do processo. O mesmo Deus que derramou as pragas no Egito, ele tinha poder para tirar aquele povo ali e levar direto e colocá-lo lá dentro de Canaã. Lá dentro. E por que ele não fez isso? Porque o povo não estava pronto. A Bíblia diz também que quando Deus tirou o povo, ele não levou pelo caminho mais fácil. Tinha um caminho mais rápido e mais fácil para levar para lá. Mas era um caminho de preparação. Em Meribá, Deus dá um teste ao povo. Aí a gente pode entender, Deus provou o povo, mas é Deus permitir situações. Você já reparou que quando você passa por provações, do outro lado você sai como? Mais forte. Fortalecido, né? Mais forte. O povo precisava se relacionar com um Deus vivo, né? E entender quem era esse Deus. O Deus queria prover todas as coisas, o Deus queria ir à frente deles, o Deus queria batalhar por eles, o Deus queria levar em segurança. Tudo isso eles precisavam aprender. Mas sempre eles estavam o quê? Você sabia quando o povo reclamou de fome no deserto, que Deus enviou as codornizes? Né? Não é porque tinha faltado comida? Não, ainda tinha ali suprimento, né? Para mais ou menos um mês. Eles estavam visualizando lá na frente que eles iam passar fome. E quantas vezes a gente nós é desse jeito. A gente é desse jeito. A gente se preocupa, traz as preocupações com antecedência e aí nós estamos deixando de confiar em Deus, duvidando de Deus. Então o povo precisava passar por lições. E essa foi uma delas. Nós vamos ver que na caminhada até Canaã, e a caminhada até Canaã é uma ilustração para nós aplicarmos na nossa vida, da caminhada que nós estamos fazendo para Canaã celestial também. Sim. Então, quando nós aprendemos com os nossos erros, nós vamos alcançando um coração sábio e vamos saindo do outro lado da provação cada vez o quê? Mais forte, assim. Melhor, mais polido. Então, a gente aprende isso de lá. Aqui na lição, ela traz 2 pontos, o que eu achei bacana também. Primeiro, o povo de Deus não deve repetir os erros de gerações passadas. Eu achei legal isso aqui. Sim. E a outra, embora o povo tenha falhado no teste, Deus o socorreu. Que seja a graça de Deus está sempre presente. Agora, saindo de Meribá, estamos aqui, o teste divino, nós estamos indo para o engano do caminho perverso. Vamos lá. Por que é enganoso o caminho do perverso? Bruno, olha, eu vou tentar aqui... Porque às vezes parece que o perverso está melhor do que eu. Sim, porque a aparência engana, né? Tá. A aparência é uma coisa, né? A convivência, você... Então eu posso usar aquela frase do Ministério da Saúde antiga, quem vê cara não vê AIDS? Pois é. Então, só aparência e... É uma armadilha, né? E olhando assim para a gente trabalha muito com os jovens, como é tentador para o jovem ver tantas essas coisas que tem um glamour, que tem uma aparência assim boa, positiva, mas escondem as mazelas e os vazios, né? Então, o Salmo 141, né? Por que o salmista ora, né? Porque ele faz uma súplica ali, né? Você vai ler o 4 aí? Pensei que você ia ler o 4. Eu achei o 4 muito chique. Eu achei esse 4 maravilhoso. E é isso mesmo, é muito bom mesmo. Então vamos abrir aqui para a gente ler juntos? Vamos. 141. Verso 4. Verso 4, né? Ó, olha só. É um apelo, né? E eu já fui jovem, não sou jovem ainda, mas já fui mais, né? Tá. Eu já fui mais. E diz assim, né? Ó, 141, 4. Ó, não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores
e não coma eu das suas iguarias. Eu lembro de um pensamento, Jefferson, que tinha um amigo que ele me falava assim, Bruno, toma cuidado, porque assim, você ver as pessoas, você vai escolher com quem você vai andar, né? Até por afinidade, se é aquilo que você queira fazer. Procure andar com os bons. Procure andar com os bons, porque você vai ser como eles, né? Você vai conseguir alcançar coisas que eles fazem. Agora, se você andar com os ruins, você vai ser pior do que eles. Imagina. E eu tenho esse pensamento também até hoje. Então, assim, é muito bom a gente estar aqui, né? Entre amigos, que compartilham, que estão estudando com o mesmo assunto, mas tem pessoas aí que sentem gosto, e principalmente a juventude, para aquilo que é mal, para aquilo que... E aí a tendência é ser pior. Então, é o apelo do salmista aqui, desesperado, né? Do seu pedido a Deus, né? Por vitória, por socorro e por proteção. Assim, quando a gente começa a olhar esse salmo, a lição de quarta-feira, o que precisava, segundo o salmista, ser vigiado de verdade? E aí ele demonstra dependência de Deus para isso, né? Ó, não permita que o meu coração se incline para o mal. E o coração, na Bíblia, a gente sabe que muitas vezes está ligado ao entendimento, né? Ao intelectual, à nossa mente. O povo de Deus vive em meio ao quê? Onde? Com quem que ele se relaciona no seu dia a dia? Com quem? Nós somos pessoas isoladas? Não. É uma vida comum, né? Nós devemos ser pessoas isoladas? Não, eremita de jeito nenhum. Certo? Agora, como é que a gente se relaciona, né, em não nos isolarmos? Aqui na parte de quarta entra no Salmo 1, que é um salmo que eu gosto demais, né, onde o primeiro salmo da Bíblia, né, ele já começa dizendo assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É uma sequência ali muito interessante. E a gente, o que é andar no conselho dos ímpios, se deter nas rodas dos pecadores e se assentar com os escarnecedores? No nosso relacionamento, nós precisamos ter pontos definidos. Até onde o meu passo vai? E nós que abandonamos a igreja em algum momento, a gente sabe que a gente avançou um passo a mais. Sim. A gente, em algum momento, se atentou aos conselhos dos ímpios. Aí a gente se deteve no caminho dos pecadores e depois nós nos assentamos na roda com os escarnecedores. Então, assim, nós somos influenciados, somos pessoas que temos tendência a ser influenciados. Você já reparou que, às vezes, uma pessoa te influencia só do jeito dela andar lá do outro lado da rua? O jeito dela conversar com alguém, às vezes, você nem conhece. Às vezes, ela está te influenciando. O sotaque está aí para provar isso, né? Às vezes, você convive com a pessoa e só o sotaque dela, você já começa a falar parecido com ela, né? Então, no meu ambiente de trabalho, eu preciso ter alguns marcos, e aí vem o pedido do salmista, para que Deus possa orientar ele. A conversa começou a partir para um lado que não é muito legal. Opa, aqui é o meu limite. Né? Você vai conviver, mas você não pode se deixar ser influenciado. Se nós nos preservarmos, Deus quer nos preservar. Então, nessa caminhada para a Canaã celestial, a gente vai se deparar com Meribá, a gente vai se deparar com a fronteira da Canaã, né, espiando a terra prometida ali. A gente vai se deparar com várias situações, com aquela situação lá que Balaão foi orientado, né? Aí ele orientou ali o povo, eles fizeram uma festa pagã. Então a gente está nesse barco aí. Agora, entra a questão. Como assim, a lição dessa semana, o título dela, Sabedoria para uma Vida Justa. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O relacionamento, o respeito com as coisas de Deus, a preocupação em fazer a vontade de Deus, isso é temor ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria que nós vamos adquirir através do Espírito Santo, das coisas celestiais. Amém. Eu achei interessante como esse salmo ele vai mostrando o caráter, né, astuto da tentação, né? Como é que são os passos. Quando a pessoa vê, ele já está totalmente já embrulhado, já melecado, vamos dizer assim, está na lama. E você está falando assim, eu estou lembrando da minha juventude, como nós somos suscetíveis a isso. Está na porta, né? Está ali, está próximo da gente, está muito perto, né?
E eu anotei um pensamento que eu queria compartilhar aqui. Ó. Esse salmo nos lembra que, embora sejamos frágeis e suscetíveis ao pecado, nós temos que estar disposto a nos proteger e nos guiar assim. Enquanto esse, né, o engano do caminho perverso nos chama a uma vida de constante dependência a Deus e muito vigilante contra o pecado e valorizando, né, isso que a gente tem hoje, que é a igreja, que é a comunidade da fé, porque é muito difícil você vencer isso aqui sozinho, né? Sozinho. Nós somos muitos. Deus quer criar. Sabe o que faltou em nós em algum momento? Personalidade. Sim. Deus quer criar em nós uma personalidade firme. No livro, eu tenho um livro escrito por Ellen White, eu não esqueci, Paulo, Apóstolo da Fé e da Coragem, se eu não me engano. Ela diz que quando Paulo foi levado diante de César, né, toda aquela pompa e ostentação, aos olhos humanos, mostrava o quê? Um contraste muito grande. Um idoso preso, né, indefeso, contra as autoridades da época. Mas ela diz assim que Paulo, naquele momento, era o senhor de si. Isso é importante. Não né? era autossuficiência de Paulo. O senhor de si era que ele tinha o domínio próprio das ações. E ali ele era muito mais forte do que todos aqueles que estavam ali. Então, Deus quer criar em nós uma personalidade que venha através da orientação do Espírito Santo, onde a gente chame o pecado pelo nome. Isso. Agora me fala uma coisa, a gente já indo para o encerramento da lição. A gente vê que Deus quer nos ensinar, o salmista pede para Deus ensinar, o salmista pede para ele não se envolver com coisas erradas, né? Agora, uma vida justa tem bênçãos ou só sofrimento? Tem bênçãos demais, né? E conforme o Joel mencionou aqui, eu também gosto muito do Salmos 1 e seria bom se a gente pudesse lê-lo com calma, com tranquilidade, um horário, um momento oportuno, porque ele traz lições valiosas com relação às bênçãos, né? E quem não quer essas bênçãos que é dita aqui, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore. Esse eu gosto desse. Esse eu gosto. Olha que firmeza nessa palavra, né? Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Uma árvore bonita. Os ímpios não são assim, ó. São, porém, como a palha que o vento dispensa, né? E ele prossegue. Quer dizer, não tem firmeza, não tem nada, né? Somos apresentados à imagem do justo como uma árvore plantada junto a correntes de água que dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não murcha. Essa metáfora reflete uma vida enraizada, nutrida pela palavra de Deus, que nos dá estabilidade, prosperidade e permanência constante, né? Com o destino dos ímpios, e faz um contraste, né? Com o destino dos ímpios, que são como a palha, levada pelo vento, sem substância ou permanência nenhuma. Você sabe quem que vai entender essa ilustração aí que o salmista usou? O Jefferson. Entende, né? Ele vai ser o cara que mais vai entender. De vez em quando a gente sai para pedalar aí, eu levava ele para... Vai sair dessa. Ele andava no caminho dos pecadores comigo, sabe? Misericórdia. Mas só andava com ele para morrer. É mesmo, rapaz? Uma vez ele me levou no morro, que eu cheguei morto em casa, que fiquei um mês. Então, aí que eu quero chegar. Quando você achou aquela árvore que tinha uma fruta nela, o que você fez? Pulei nela. Aham. Tinha lá, ele achou uma goiabeira no meio do mato. Goiaba é bom demais. Uma vez ele achou uma mangueira. Faltou ele subir no pé de manga lá para pegar a manga. Quando eu olho para esse versículo, aqui está mostrando uma pessoa que entendeu o caminho de Deus e passou a viver segundo as orientações de Deus. Sim. Quando diz que ele é como uma árvore, me vê essa imagem, assim, ó, quando nós estamos, às vezes, andando no sol escaldante. Já aconteceu isso comigo. Eu achei um limoeiro no meio do mato, cara. Eu estava com sede, horas caminhando, sem água. Eu voei no limão como se fosse a melhor fruta do mundo e matou minha sede. Então, assim, hoje na sociedade nós temos pessoas carentes de um conselho, pessoas que estão carentes de tomar uma decisão, passando por sofrimento, perderam famílias e estão desnorteadas.
O justo, ele é colocado na nossa sociedade. Deus, ele tem a intenção de colocar cada um de nós como pessoas que possam auxiliar outros, tenha a palavra certa no momento certo, entendeu? Possa dar apoio, possa dar alimento, sustentação, bênçãos que vêm de Deus. Então, assim, as bênçãos que chegam até a nossa vida, elas também vão abençoar as pessoas, né, ao nosso redor. Que Deus jamais daria uma bênção para a gente. Mas essas bênçãos vêm do quê? Um coração que aprendeu a contar os seus dias e alcançou um coração sábio através de Deus. Amém. Através da lei do Senhor e dos dispositivos que Deus deixou para que a gente alcançasse esse coração sábio. Amém. Tu tem mais alguma coisa, Bruno? Estou vendo você olhando para a lição que eu já vou encerrando. Não, é porque assim, ele vai trazer 3 salmos aí nesse assunto, né? O Salmo 112 também é muito interessante, né? Ele vai retratar o justo como alguém que teme ao Senhor, que se deleita nos seus mandamentos, né? Destaca a generosidade das pessoas, que teme ao Senhor, que ajuda, que faz as coisas com vontade mesmo, tem caráter de compaixão pelo outro. Às vezes assim, eu vejo pessoas que têm essa sensibilidade, né, de poder ajudar, de poder ver o que precisa e deixam um legado duradouro, como algumas pessoas que a gente conhece, que fez muitas coisas assim que ficaram aí marcadas na humanidade, né? Esse salmo destaca a generosidade e a compaixão do justo, aspectos que refletem o caráter de Deus e resultam em luz em meio às trevas, sem medo de más notícias, porque confia em Deus. Sabe aquela pessoa que você vê que a pessoa firme, não se abala? Não se abala. Sim. Assim, né? Às vezes você vê as pessoas recebendo notícias, elas entram em desespero, mas aquele que confia no Senhor é firme, sólido, né? E o último que eu queria mencionar para não perder a oportunidade é o Salmo 128, que, como a gente está falando sobre as bênçãos da vida aqui, ele vai mencionar as bênçãos da gente poder viver em paz na nossa casa, né? Melhor coisa poder do mundo, desfrutar, né? Cara. Tem coisa melhor que essa? É uma transformação completa, é na sociedade, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ambiente familiar, ou seja, você será uma bênção. Uma bênção. Aquilo que Deus pediu para Abraão, né? Ser tu, uma bênção. Descreve as bênçãos daqueles que temem ao Senhor, ó, em termos de prosperidade familiar e bem-estar. Como é bom você poder chegar dentro da sua casa, ter alguém que você ama, né? Ter sua esposa, ter seus filhos, ter os seus queridos. Ó. É retratado em desfrutar os frutos do próprio trabalho e realização no lar, expressando uma imagem de paz e contentamento. Amém. Essa amém. palavra contentamento eu acho que é muito interessante, porque tem gente que faz de tudo, corre tudo e sempre está querendo algo mais e não se sente satisfeito com nada, né? Agora não, tem aquele que você vê que trabalhou, que está ali feliz, regozijando, e às vezes nem é tanta coisa assim, mas ele está satisfeito, está feliz. Olha que realização. E isso Deus dá. E isso é só Deus quem pode dar. Amém. Olha que lição maravilhosa, que lição fantástica. Se eu não cortar esses dois aqui, nós vamos até amanhã. Então já estou aqui. Muito obrigado, Bruno. Imagina. Obrigado, Joel. Certo? Podemos convidar ele mais vezes, Joel? Sempre. Você deixa? Sempre. Então tá bom. Que Deus fantástico, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. O maior sonho de Deus é que nós deixemos o nosso coração bem aberto, nossa mente aberta, para que o Santo Espírito de Deus imprima em nossa mente a palavra dEle, a lei dEle, e que o nosso coração se encha do amor de Cristo. Sabe por quê? Um coração assim vai ser o que a lição de quinta-feira fala. Uma pessoa abençoada que também é bênção para outros. Então, cada vez que você tiver uma prova, cada vez que você tiver alguma coisa assim que às vezes te perturba, não se esqueça. Deus está usando algo que às vezes não é tão gostoso para nos ensinar cada dia mais a sermos dependentes dEle e a percebermos que depois de uma noite vem um dia claro. E tem um texto aqui de Ellen White que eu acho muito bacana, que é no Parábolas de Jesus, que diz assim: pela luta, a vida espiritual é fortificada. Provações bem suportadas desenvolverão a resistência do caráter e preciosas virtudes espirituais. O perfeito fruto da fé, da mansidão e da caridade amadurece frequentemente, melhor debaixo de tempestades e trevas. Yes! Que coisa chique. Chorou essa semana? Ficou preocupado essa semana? Alguma coisa ruim aconteceu essa semana? Nunca esqueça, o melhor fruto, ele cresce de forma saudável, bonito, debaixo da tempestade.
que você aceite a proteção de Deus, que você faça de Deus a tua coluna, o teu baluarte, que você acredite, que tenha fé em Deus no meio das provações e depois, quando elas passarem, reconhecer que Ele fez e continuar reconhecendo Deus nos tempos bons. Sabe por quê? Porque você vai ser uma bênção para a sua família. Sempre vamos falar isso para os teus amigos, para os teus vizinhos. Fechado? Deus quer te ensinar. Então, nunca esqueça, todas as provações Deus vai usar para te colocar você cada vez mais forte, para que você possa ajudar outras pessoas a passar por momentos também, tragédias na vida delas. E assim nós todos ganharmos um coração sábio. Vamos orar? Querido Papai do Céu, faça de nós, ó Deus, cada dia pessoas maravilhadas e maravilhosas, né, para outros, que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra, que possamos colocar, ó Deus, no nosso coração os Teus mandamentos, a Tua palavra, que possamos obedecê-lo, que possamos olhar para trás e ver os erros que outros cometeram e, por favor, ajudar para que não cometamos os mesmos erros. A lição ela nos mostra isso. Mas se cairmos nos erros, há uma graça, há uma misericórdia que o Senhor tem para cada um de nós, como o Senhor também teve para o povo de Israel lá em Maribá. Ó Deus, abençoe cada pessoa que está nos assistindo, cada pessoa, Senhor Deus, que tem problemas ou que está alegre, que o Senhor esteja com cada uma delas, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor faça de nós pessoas melhores e guia-nos para a vereda da justiça e salva-nos por amor do Seu nome. É o que nós pedimos e agradecemos por Jesus Cristo. Amém. Pessoal, semana que vem, mesmo canal, mesmo horário, a nossa classe. Não esqueça disso. Compartilhe, convide os seus amigos, certo? E olha, nunca se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.